Vamos lá, pessoal, então, para nossa segunda aula. Essa aula eu vou fazer sem slide para vocês, ok? É uma aula mais curtinha e vai ser mais uma... é a revisão, né? Então, a gente vai falar sobre protagonismo, sobre o protagonismo na voz dos jovens. O que é ser um protagonista, né? Quando eu falo de protagonismo, eu tô falando do quê? Então, eu quero ler com vocês um texto do Ramiro, que ele fala o seguinte: quando falamos de protagonismo, estamos falando de iniciativa e liderança, de ação política para enfrentarmos problemas sociais, políticos e econômicos. Tem a ver com cidadania, porque os jovens não querem só ser voluntários, querem influenciar políticas públicas, incentivar as pessoas para que também colaborem com propostas e fiscalizem os resultados da ação do poder público através de exemplos concretos. O Ramiro, de 17 anos, falou isso. E a Patrícia falou o seguinte: o protagonismo na voz dos jovens, né, nas palavras dela. Cabe a todos valorizar a ação protagonista, na tentativa de que, com o tempo, não existam mais jovens protagonistas, justamente porque ser participante e solidário tornou-se algo normal. Ou seja, o objetivo do protagonismo juvenil é que, com o tempo, exista uma onda de cidadania que faça de todos os cidadãos atuantes em nossa sociedade. Que faça de todos cidadãos atuantes em nossa sociedade. Então, ela diz que o protagonismo não deve ter esse nome, protagonismo na voz dos jovens, protagonismo juvenil, mas que isso deveria ser algo comum, a ponto de ninguém se espantar se um jovem está tendo esse tipo de atitude, esse tipo de ação, por se tratar de algo comum. Né? Então, a gente conversou um pouco sobre essa questão do protagonismo, sobre a gente deixar de ser vítima e começar a assumir as rédeas da nossa história. O empreendedor tem muito disso, né? Dele tomar a iniciativa e daquilo que ele precisa fazer e fazer realmente acontecer a história dele. E o jovem, ele precisa se empoderar. Ele precisa entender que ele tem voz e que a voz dele é importante, sim. Que as pessoas precisam ouvir. Porque da mesma forma que o adulto tem uma visão, o mais velho tem uma visão, o jovem também tem uma visão que muitas vezes é esquecida pelos adultos e pelos mais velhos. Então os jovens precisam sim ser ouvidos. E o jovem tem algo que o adulto e mais velho muitas vezes não tem, que é a força. O jovem é forte, ele tem força para tracionar, para liderar, para puxar. Então, isso é muito importante. Um outro assunto que a gente viu nessa segunda aula também foi sobre oportunidades e ameaças. A respeito dos slides, pessoal, fiquem tranquilos que eu vou mandar para vocês, tá? Os slides de revisão. Só tô fazendo uma recapitulação da nossa aula. Então, oportunidades e ameaças. Lembra da história da Chapeuzinho Vermelho? Então, o lobo mau, ele foi na casa da vovó, né? E aí, chegando lá, ele comeu a vovó e a Chapeuzinho chegou lá e quem tava na cama não era a vovó, era o lobo mau. Tá, por que eu tô contando essa história da Chapeuzinho Vermelho? O que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo a ver. Por quê? Porque o lobo mau, ele viu uma oportunidade na ida da Chapeuzinho Vermelho pra casa da avó dela. Ele falou, bom, né, eu vou me aproveitar dessa oportunidade que tá diante de mim, tem que ser agora. E pra vovó e pra Chapeuzinho, o lobo mau se tornou uma ameaça. A gente tá dentro de um mesmo contexto, com dois pontos de vista diferentes. Então, oportunidade e ameaça